Olá, bem-vindos ao podcast Ousar Ser. Para quem chega agora, eu sou a Rossana Apoloni, psicoterapeuta somática, formadora e autora. E eu sou o Rui Branco, psicólogo clínico e também no contexto esportivo, sobretudo em populações jovens. Boa, então temos este podcast há mais de 10 anos. O que é que nós falamos aqui, Rui? Sobre esta cena de existir, como tu gostas de dizer, e em cada episódio trazemos um desafio. Exatamente, então vamos ver o que é que sai hoje. Até já. Boa, até já. Olá, Rossana. Olá, Rui. Como está a senhora? Eu estou bem, e tu? Muito bem, obrigado. Pois estás cá hoje. Estás quase aí de férias, estás muito bem, pois claro. Sabes que a gente também precisa. Nós falámos, acho que foi no último episódio também de nós, os cuidadores também precisarem de se cuidar, não é? É verdade, é verdade. E as férias sabes... é uma das coisas que a gente se cuida. Então não é, fogo. Acho que é super importante. Eu ainda estou a aprender. Uhum. Sim, há aquela tentação, eu quando estou a arrumar as coisas para as férias do género, se eu conseguisse adiantar este livro, que isto depois ia-me dar jeito, e então é aquela resistência de, ok, vamos tentar fazer uma leitura mais ligeira, Exato. uma coisa, não que não haja aquela vontade, tanto que eu, por exemplo, quando fui agora à Feira do Livro, decidi comprar um livro do Sandro William Junqueira, Okay. que não é de nada, ou seja... Não é de estudo. Não é de estudo, é um livro, porque eu gosto muito do Sandro, e da forma dele escrever, e então é um livro que ele até, quando eu fui pedir o autógrafo, que ele até estava lá, ele, mas tu ainda não leste este? Eu, epá, não, ainda não li este, que é um dos livros mais antigos dele e mais conhecido, que é Um Piano para Cavalos Altos. Ok. E eu disse, e houve aquela tentação de eu começar a ler, não, vou guardá-lo, e vai ser lido nas férias, do início ao fim. Então, olha que fixe, tens aí já uma sugestão também de leitura, talvez, para a malta e para ti. Isto é muito bom. Eu tenho imensa dificuldade, sabes que eu gosto muito de ler livros de estudo, só que eu tenho aquela cena que tu conheces, que é põe-me a riscar os livrinhos e não, com régua, não é? Com não é reguinha para ficar tudo direitinho e não sei o quê. Epá, mas isto não dá jeitinho nenhum na praia, não é? Na praia ou fora de casa, enfim. Então é-me difícil encontrar um livro que não seja livro de estudo e que eu possa ler só para usufruir. Mas é uma coisa que eu já me apercebi é... Eu não o faço tantas vezes como poderia, até arrisco-me a dizer o deveria, que é os livros de leitura assim mais solta, epá, há aqui umas rodinhas dentro que precisam daquilo, estás a ver? Daquele... Eu percebo, claro. Sem dúvida. De entrar num mundo que não é tão real. Eu percebo. Eu percebo, olha, vou aprendendo. Isso. Um dia de cada vez, não é a minha querida? Exato, um dia de cada vez. Ora bem, então hoje vamos começar por responder a um ouvinte que na sequência do nosso... A resposta é não quero. É isso? Na sequência do nosso episódio anterior, ele pergunta: ok, então, mas mesmo tendo consciência do que é que me aprisiona, digamos... O episódio anterior, que é o Tirem-me daqui. Que é o Tirem-me daqui. 247. Exato, estás com a lição bem estudadinha. Então, mesmo tendo consciência do que me aprisiona, mesmo fazendo psicoterapia, porque é que ainda assim é tão difícil sair do mesmo sítio? Porque é que ainda assim é tão difícil quebrar o ciclo, quebrar os padrões? Não é? E é verdade, é mesmo difícil. Então, aquilo que eu começo por dizer é que termos consciência das nossas dinâmicas e das nossas prisões internas e dos nossos padrões não é suficiente para mudarmos, para haver mudança. É pena, não é? Porque... Sim, ok, check, está feito. Exato, mas não Identifiquei, está identificado. Não é de todo suficiente, não é? Acho que é o primeiro passo, sem dúvida, não é? É o primeiro passo. Se nós fizermos a analogia com a medicina, o facto de eu fazer um raio-x, o meu osso não fica inteiro. Pois é, olha, boa analogia. Não é? Eu faço um raio-x a um osso partido. Ok, já fiz o raio-x, o osso agora está bom. Não. Sim. A questão é que o ganhar consciência, ou fazer esse raio-x à nossa
à nossa alma, ao nosso coração, à nossa mente, às vezes leva muito tempo, não é? Um raio-x é num instantinho, mas o nosso raio-x interior, às vezes tu podes estar um ano só a tentar ganhar consciência das coisas, não é? Isso é interessante e frustrante ao mesmo tempo, eu consigo perceber. Até porque, pronto, as coisas vão acontecendo, há várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Mas Mas mesmo usando a analogia do raio-x, eu estava a é muita pensar, gira. o que é que as pessoas normalmente dizem? Agora dizem, não respira e tu estás ali e não te mexes. Imagina o que é, quando tu estás a fazer um raio-x, estivesse permanentemente a mexer. Tu irias Pois, demorar está muito certo. tempo a tomar consciência. Neste caso, o raio-x nunca mais saía como deve ser, nunca mais conseguias ver o osso partido. E o que acontece é estes movimentos que as pessoas, quando começam, tomam consciência de um bocadinho, mexem-se. Tomam consciência de outro bocadinho, mexem-se para o outro lado e as defesas vêm logo e vão para trás outra vez um bocadinho. É o que eu estou a dizer. Imaginem que é um raio-x em que não paravam quietos. Boa, Rui. Estou a gostar de te ver a defender aqui o processo terapêutico. Mas Não, não, eu estou a sim, defender os raios-x, não estou a não, não, defender. exato, exato, desculpa, foi eu que percebi mal, exato. É isso. O doutor Não, Rui recomenda exato. raio-x. Raio-X. Olha, mas é uma pergunta muito pertinente que há muitas pessoas a fazer e há muitos comentários que também se ouve por aí, que é, caramba, fiz psicoterapia durante não sei quantos anos e não me serviu para nada. Só Pronto, ou falava, só fiz, falava. pronto. Eu acho que, bom, eu não quero acreditar que não serviu para nada, porque eu acho que tudo serve sempre para alguma coisa e muitas vezes é engraçado que ainda no outro dia ouvi uma pessoa que já fez terapia comigo dizer isto, e ela foi tão engraçada porque ela disse mesmo de uma maneira muito espontânea e natural, portanto, eu acho que ela nem se apercebeu muito o Do que é que que estava a estava dizer? a dizer, que foi, porque foi impressionante, porque eu fui àquela pessoa, pronto, de uma terapia mais alternativa, já nem me lembro qual era, mas mesmo que Fumar soubesse também cachimbo, não era diria. fumar cachimbo. Exato. Diz, eu fui àquela pessoa e é impressionante como é que ela me fez uma leitura que foram tipo iguais a 5 anos de terapia contigo. Igual, ela num momento, numa hora fez ali o resumo daquilo que foram Oh, 5 anos. Rossana, tu realmente és lenta a fazer a terapia às pessoas. Então, Caramba, se a pá. outra da terapia não sei das quantas, ali a menos de nada. Exato, numa horinha faz o raio-x. Como é que nós, juntas, demorámos para aí uns 3 anos a fazer o raio-x? A questão é se a outra pessoa teria a capacidade de fazer o raio-x tão rápido se ela não tivesse feito 5 anos contigo. Deixa só aqui em cima da Aí é que mesa. está, aí é que está, aí é que está. É que mesmo estas leituras, Da seja do que aura. for, não, há imensas coisas, até constelações familiares, imensas coisas, imensas terapias de outro tipo que não psicoterapia. Até podem fazer leituras muito acertadas. O problema é que nós só temos abertura para receber aquela informação e aquela informação só nos fará sentido, ou melhor ainda, nós só conseguiremos fazer uma triagem da informação se o terreno estiver preparado. E o terreno para estar preparado, às vezes é preciso 2, 3, 1, 10, não interessa, não sei quanto tempo, porque a psicoterapia de facto é uma preparação do terreno para saltos maiores que, claro, que nós queremos dar, não é? Só que se o terreno não está preparado, e quando eu digo o terreno, é o nosso sistema de crenças ligado à nossa forma de sentir, de ver o mundo, de experienciar o mundo, se o nosso terreno foi preparado, não é? E é assim há 20, 30, 40 anos, pá, não é de repente por uma sessão, não sei do quê, numa hora ou 2 horas que tu vais, espetacular. Até mesmo, eu ousaria dizer, é uma área que eu não conheço bem, ou não conheço de todo, não por experiência própria, porque tu sabes que eu tenho cagufa, mas com os psicadélicos é completamente diferente uma pessoa ter já um terreno disponível e aberto para certas experiências e depois fazer processos de integração do que estar aí todos os meses, que eu sei de quem faz isso, que todos os meses vai ter trips, não é? Mas pronto, é Pois, uma área onde eu não quero sim, entrar sim, porque eu não não, conheço. mas eu até não me importo de trazer essa consciência associada à toma de psicadélicos, que é,
eu aconselho, eu acho que ele até tem disponível no YouTube, o Sam Harris descreve uma Sim. das últimas tripes que ele tive com psilocibina. Uhum. E o que ele diz foi, os anos todos de meditação que ele tem permitiram-lhe contactar e ter uma experiência diferente por esse ter a ver essa base de consciência, Claro. desse mindfulness, de conseguir estar com as coisas desafiantes que surgiam Uhum. de uma forma que, se não tivesse esse treino, Exato. provavelmente ele encontrava aquilo que os psicadélicos de alguma forma lhe trouxeram à consciência e ele se calhar entrava em pânico, tinha uma chamada bad trip e aquilo era uma experiência completamente Claro, diferente. claro, claro. E há muitas vezes a tentação de os psicadélicos funcionam, começam pelo fim. Psicadélico é o fim de experimentar não sei quantas coisas. Exatamente, eu acho que isto é importante, é percebermos a complementaridade das várias terapias e que as coisas têm um processo, e não é só uma coisa que nos ajuda, são várias coisas, não é? Várias coisas nos momentos certos para o nosso sistema interno, enfim. Mas voltando aqui a esta coisa de não conseguirmos sair do mesmo sítio. Hum, eu gosto de olhar para a nossa linha de aprendizagem, que é uma criança vai aprendendo, lá está, ou vai formando o seu sistema de crenças e unido ao seu sentir, através das experiências que vai tendo, não é? Uhum. Portanto, são as experiências que fazem com que nós desenvolvamos determinadas crenças que depois nos fazem também sentir de determinada maneira ou vice-versa. Então, hoje em dia, nós ter consciência é super importante, mas não é suficiente porque nós precisamos de experiências novas. Agora, o problema de ficarmos presos no mesmo sítio é que o nosso sistema nervoso não nos deixa ter experiências novas. À maluca, não é? Então, pá, vou dar um exemplo muito simples, que é, imagina que eu aprendi que acho que até veio, já não, bom, não importa. Imagina que eu aprendi que a dar, a dar, a dar, a dar, eu estou aqui para estar ao serviço dos outros e não sei receber. Isto é muito Uhum. típico e sobretudo os cuidadores, não é? Têm dificuldade em receber. Portanto, se eu tenho dificuldade em receber, e quando eu digo receber, é receber atenção, receber carinho, receber prendas, receber o que quer que seja. Se eu tenho dificuldade em receber, cada vez que alguém me quiser oferecer alguma coisa, ajuda, me quiser oferecer, sei lá, atenção, o meu sistema interno, o meu sistema nervoso vai imediatamente reagir com desconforto. Pronto, depois há um nível de desconforto, pode ser maior ou menor, consoante. Pode ser uma ligeira desconfiança e fugir a 7 pés. Vai Exatamente, de uma coisa à outra. exatamente. Pode ser uma ligeira desconfiança a fugir a sete pés, perfeito. Então, hum, primeiro, é importante nós termos consciência que este padrão é limitador. Porque até ganharmos consciência que este padrão é limitador, eu, Rossana, acreditei que estava numa posição super generosa, que eu não preciso de nada e que eu estou aqui neste mundo só para servir os outros. Portanto, eu não estou a viver a plenitude do meu ser, não é? Nomeadamente através de relações de reciprocidade. Porque se eu só dou e não sei receber, então as relações estão todas desequilibradas. Pronto, e ganhar esta consciência, lá está, pode levar anos. Só ganhar esta consciência. A partir do momento que nós ganhamos consciência, vem dor. Porque é, a sério? Mas eu também tenho necessidades. Mas eu também preciso de receber. Isto Eu assim é vou ficar dependente dos exato. outros. Vou ficar dependente. E agora? E quem é que me vai dar? E Isso. agora? E Até e como é se que eu vou ninguém receber? quiser dar? Até e se ninguém quiser dar? Como é que é? E como é que eu vou receber? Porque eu não sei, e fico sem jeito, e fico em dívida, e fico não sei quê, e depois, estás a ver? Então, depois há todo um processo que é assim um processo de escuridão e pá, de mesmo de tipo, de um bebé que está a nascer outra vez, que é, eu não sei como é que se faz. Depois vem a questão do como é que isso se faz. Eu não sei fazer. E a psicoterapia não dá respostas, como a gente viu na última vez. Não dá respostas ao como. Pois não sei para que é que as pessoas fazem essas coisas. Exato. Portanto, como é que isto se faz? Aqui depende para cada um, não é? Porque cada um tem formas diferentes de se desenvolver, tem sementinhas diferentes, portanto, temos é que ver como é que é bom para ti.
Então, esta fase do grande desconforto. Como é que nós experimentamos algo diferente? Pronto, e é aqui que eu acho que a psicoterapia somática oferece algo, para mim, pelo menos, foi muito revelador e foi muito diferente, porque eu passei muitos anos a fazer outro tipo de terapias que lá está, que foram fundamentais, sem as quais eu nunca teria conseguido aderir à psicoterapia somática. Eu precisei de fazer muitos anos de outras terapias, sobretudo terapia pela fala, precisei de falar muito, precisei de compreender muita coisa, foram formas incríveis de ganhar consciência de muita coisa, mas chegou a um ponto em que eu disse: Ok, eu quero ir mais fundo e não estou a conseguir sair do mesmo lugar. Então, aí, para mim, pessoalmente, a psicoterapia somática ajudou-me e pronto, e hoje em dia é aquela com a qual eu mais me identifico. O que é que a psicoterapia somática traz de diferente relativamente às outras? É que no espaço terapêutico, no setting terapêutico, nós é um setting também de experimentação, não é um setting só de escuta e de ganho de consciência. É um setting onde, a partir do momento que tens consciência que para ti é difícil receber, vamos ver como é que é para ti receber. E então o terapeuta começa a usar o instrumento que é ele próprio para convidar o cliente a experimentarmos. Olha, como é que é receber? Pronto, e aqui há variadíssimas formas, porque também haja criatividade e depende muito da relação, não é? Uhum. Mas, mas este processo, que é o chamado, eu não sei em português como é que se diz, mas é o chamado processo bottom-up, que é do corpo vamos ganhando novos insights, novas crenças, nova experimentação, e ao mesmo tempo, o que a maioria das outras terapias faz, é um processo de top-down, que é de Sim, ganho de sim. consciência. Portanto, na terapia somática nós temos estas duas dimensões que se vão sempre integrando, não é? Que é a partir da experiência ganho novos insights, nova consciência, novas crenças e novos sentires. E é isto que nos permite depois, no mundo lá fora, também fazer experiências novas, tendo a consciência que é bom fazer essas experiências novas com pessoas que nos trazem segurança ao sistema nervoso. Porque se vamos fazer essas experiências com pessoas que já sabemos, ou com aquelas, sobretudo com a nossa família e cuidadores, que foram as que provocaram, entre aspas, os nossos Uhum. padrões de base, estar a querer experimentar com as mesmas pessoas, o resultado pode ser traumático. O resultado à partida será o mesmo ou pior. Exato. Portanto, precisamos de pessoas novas, ou pessoas com experiências novas, ou, ou, ou até pessoas que já existem, mas com as quais nós até nunca sentimos muita atração, porque não espelhavam os nossos padrões familiares e que de repente se tornam pessoas possíveis de fazer esta nova experiência, não é? Uhum. Portanto, o campo da experimentação é super importante. Sim, no Sem fundo, se ele, nós voltarmos aqui a trazer um bocadinho para a questão do laboratório, que é um termo que tu gostas bastante, mas sim, os laboratórios, se tu pensares no laboratório das experiências, é isto. Eu estou a isolar variáveis. Se compararmos o processo psicoterapêutico a um sim. laboratório, eu estou a isolar variáveis, estou a retirar, por exemplo, as pessoas que à partida estiveram envolvidas, não vamos dizer que causaram, estiveram envolvidas no processo de traumatização, Sim, hum, mas estamos a retirar essas variáveis e ficar com, ok, como é que é o sentir, o receber? Ok, tirei estas pessoas daqui, estão a receber, vais receber de outra pessoa, seja isso o que for, e a partir desse momento, ok, como é que o sistema reage a isto? Sabendo que existe este movimento, contato, como é normalmente dos terapeutas, ok, eu experimento uma dosagem de 5 miligramas e a pessoa diz, epá, foi demais, ok, então vamos experimentar o que são 2 miligramas. exatamente, E exatamente. vamos, e há esta disponibilidade porque o setting está preparado para isto, é Exatamente. desenhado e pensado para ser Exato, assim. Quando, exatamente. quando entramos na corrente de estar com as pessoas que sempre estivemos, não há esta coisa. Olha, eu agora vou dizer que tu te vestes mal, mas eu vou só dizer que é só a camisola. Isto não funciona assim. Quando há Claro. esta, por exemplo, estou a partir, por exemplo, Sim, para a sim, base da sim. crítica, ok, Uhum. tu realmente só te dás com pessoas assim cozidas ou fritas. Qual é que é a dosagem mínima disto? Não há, Claro, não é? claro. Porque não há essa sensibilidade do relacionamento das pessoas.
quase que tem que ser feito uma tábua rasa, e isso nem sempre é fácil. Por isso é que convém, quando vamos para a situação real, já ter uma data de horas de treino, os tais 5 anos, em processo psicoterapêutico. Não, podem ser mais, menos, Sim, mais, depende de cada menos, caso. sim, sim, sim. E as coisas podem ir acontecendo ao mesmo tempo, ou Mas seja, passa por muito por essa experimentação e o contactar com a situação, como tu dizias. sem dúvida. Portanto, há estes dois elementos importantíssimos, que é a consciência, porque mesmo na experimentação nós precisamos ter a consciência sempre presente, precisamos ter aqui uma parte interna observadora que se está a dar conta de sensações confortáveis, desconfortáveis e como é e como é que não é, isto é novo, eu quero, mas tenho medo. Ou seja, há muita coisa a acontecer cá dentro, da qual precisamos ter consciência para se dar a verdadeira mudança, não é? E isto precisa de doses homeopáticas, porque ninguém muda um sistema nervoso ou seja, quando eu falo em sistema nervoso, falo nas nossas reações internas, não é? Do desconforto e do conforto. Portanto, uma coisa que é desconfortável para mim, que é receber qualquer coisa, o meu sistema nervoso ativa e eu fujo a sete pés, mudar isto para ai que bom que eu estou a receber, ai deixa-me cá saborear. Pá, isto não é num mês, nem dois, nem três, não é? Portanto, há aqui uma mudança mesmo fisiológica que precisa de acontecer e como o nosso corpo, o nosso organismo tem é tudo junto, não é? É o nosso cérebro, os nossos circuitos neuronais, com o nosso sistema nervoso, com a nossa consciência, com o que isso traz de crenças, de emoções, de reações. Portanto, é todo um aparelho, é toda uma máquina humana, maravilhosa, amorosa, que vai mudando. E à medida que nós vamos mudando, de facto, há pessoas que podem deixar de fazer sentido, porque essas pessoas encaixavam bem em padrões anteriores e deixam de encaixar nos novos, não é? É como a questão da alimentação, quer dizer, a partir do momento que nós começamos a comer saudável, depois as batatas fritas de pacote já caem mal, depois o pão branco já cai mal, ou seja, o nosso sistema torna-se mais sensível. Por um lado é uma chatice, de que olha que chatice, já não posso comer porcarias porque isto me cai mal e vem-me diarreia ou vem-me vómitos ou não sei o que é, tipo, eu queria um sistema Eu que gostava pudesse. tanto de comer porcaria. Exato, eu gostava tanto de comer porcaria e agora o meu sistema o meu corpo está sensível à porcaria. Olha que grande chatice, não é? Mas a verdade é que há uma razão de ser, é que o nosso sistema quer coisas saudáveis e, portanto, reage com muito mais facilidade e mais rapidez ao que é tóxico. Portanto, por um lado, eu percebo que a gente diga que chatice, que agora já não me dou com certas pessoas da minha família ou já não consigo comer porcaria, mas por outro lado mas olha lá o nível de qualidade que tu também estás a absorver neste momento, não é? E com que Uhum. estás a viver, portanto, é muito diferente. Eu estava a pensar, voltando aqui a esta questão do nosso ouvinte, de esta sensação de parece que não saímos do mesmo sítio, ou seja, já tomei consciência e as coisas não mudam. Porque às vezes a mudança é tão subtil que parece que estou no mesmo sítio, mas não Pois estou. é verdade, é verdade, E se eu fizer é verdade. uma rotação de meio grau ou um quarto de grau de cada vez, daqui a algum tempo eu se calhar já virei 90 graus. É Mas verdade, foram mudanças tão subtis que parece que eu não me estou a mexer. é A verdade. coisa roda de forma tão ligeira porque eu olho e ainda reconheço muitos elementos anteriores. Quando eu estou a olhar e ainda reconheço e vou reconhecendo porque passa ainda lá muito tempo. Sim, 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 Não sim. são mudanças bruscas de eu estou a olhar para a esquerda, de repente estou a olhar para a direita. Sem Não são dúvida. 180 graus. Aliás, eu às vezes pergunto quando as pessoas me dizem isso, não, ainda não mudei nada. E eu pergunto-me, quem é que eras tu há 6 meses atrás? Ou há um ano atrás? Pá, e a pessoa, tão diferente. Pois, porque, quer dizer, uma coisa é isso, as mudanças são tão subtis e acontecem com estas doses homeopáticas que parece que nada aconteceu, mas se nós tivermos um termo de comparação com a forma como sentíamos e reagíamos e aquilo em que acreditávamos há um ano atrás, aí sim é um termo de comparação, não é? E às Mas, vezes mas é isso é isso, uma não damos coisa, por isso. mas estava a pensar que casos que eu tenho acompanhado, que esse também é um dos papéis muito importantes do psicoterapeuta ou do Sim, psicólogo, sim, no sim, meu sim, sim. caso, que é a questão de
ir quase mantendo uma lista de alterações que às vezes têm que ser devolvidas à pessoa, que a pessoa Sim, diz, epá, eu sinto que nada muda, as coisas, o tempo passa e nada muda, e às vezes é, lembras-te desta situação assim, exato. assim, assim? Lembro. Lembras-te como é que reagiste naquela altura? Epá, foi, sabes? E Pois, repara nesta situação que hoje me descreveste. É semelhante? É. Eu tenho qual foi a tua reação? pois. Pois realmente já houve aqui. E às vezes mas às vezes isto também é difícil de ir mantendo um track record, não é? Uma lista de coisas que as pessoas vão partilhando e percebendo, ok, repara na forma como isto foi abordado, o nível, por exemplo, até de ansiedade que o simples facto de saber que tinha que fazer uma apresentação em público, uma coisa qualquer desse Sim, género. sim, 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 sim. E a Uma pessoa, conversa importante, dizer alguma coisa a alguém, sem epá, a dúvida, conversa foi difícil. E agora, se compararmos de 0 a 10, o difícil que era há 3 meses e o difícil que foi hoje, sem epá, foi dúvida. um 7. Até há uns tempos atrás, epá, era um 15, de 0 a 10, não é? Sim, 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 exatamente. E parece que não é muito, mas é muito diferente. Então não é? Fogo é muito diferente. Olha, e se calhar a este propósito até dava seguimento a outra pergunta, porque eu acho que se encaixa muito bem, Uhum. hum, Que que é é o jantar. Ah, não. não, em que a pergunta era porque é que nos, bom, resumidamente era porque é que há pessoas que se apaixonam sempre por outras pessoas indisponíveis e aquelas disponíveis não sentem atração. Ah, então é assim. Se elas estão disponíveis é porque não prestam. É a lógica, Exato, né? A lógica popular é essa. É assim, se está exato. disponível é É porque porque há tem qualquer defeito. coisa que Hum, não. não tem ninguém. Há ali Ah, qualquer não, não. coisa. Então Pronto. se for homem, meu Deus. Porque há Exato. muito menos homens. Eu passei muito por isso, não é? Como eu comecei os meus relacionamentos muito tarde na vida, foi muito essa questão de, Há gato, ok, aqui há ele, gato. ele até é simpático, Mas aqui mas há há de haver gato. ali qualquer coisa, há de haver ele depois se calhar tira a máscara e é uma besta. Exato. Também Que sou, também é verdade, mas não é mentira. não é mentira, mas pronto, passa muito Sim, por isso, não é? sim. Mas isto, olha, vem um bocadinho, é um bocado a explicação que nós demos, não é? Ou seja, quando nós falamos em termos de atração por pessoas indisponíveis, indo aqui à linguagem que tu sabes que eu gosto muito, que é das feridas emocionais ou dos nossos traumas de desenvolvimento, nós estamos a falar da primeira ferida, que é a ferida da rejeição, não é? Então, a ferida da rejeição acontece em nós quando nós crescemos num ambiente que pode ser um ambiente interno, intrauterino, logo na barriga da mãe, porque é logo a primeira ferida, é na Uma primeira gravidez fase. indesejada, não é? Exato, ou indesejada, ou imagina que uma mãe tem um luto e vive mais desconectada do seu bebé, do feto, e portanto vive mais na sua tristeza, porque aquilo que o bebé ou que o feto recebe é o estado emocional da mãe, não é? Então, se o estado emocional da mãe, seja por que motivo for, é de preocupação, é de tristeza, é de angústia, aquele bebé começa a ter, aquele feto, desculpa, estou sempre a dizer bebé, aquele feto começa a ter receio de vir ao mundo, não é? Ou sei lá, imagina um pai ausente e isto provocar preocupação na mãe. Portanto, há N, e eu acredito, aliás, até porque acredito que nós temos as feridas todas, não é? Mas não há mãe que não viva alguma preocupação durante a gravidez, não é? Ou até uma gravidez de risco, por exemplo, ou uma gravidez num estado de guerra, ou sei lá. Portanto, é assim, é fácil termos a ferida da rejeição, não é? Pronto. Então, o que é que acontece? Que na nossa relação primária, que neste caso é com a mãe, mas também depois poderá ser com o pai, não há uma disponibilidade total para mim feto e para mim recém-nascido. Não há essa disponibilidade. Então, o meu sistema, quando temos um sistema saudável, inteligente, sábio, desenvolve estratégias para se adaptar àquela relação em que a outra pessoa não está totalmente disponível, não é? Porque o mais importante é nós sobrevivermos na relação. Isto é o vínculo, é a base. Voltamos sempre à base, que é o vínculo. Portanto, se a minha mãe é uma pessoa menos disponível no sentir do meu sistema nervoso, porque depois também há a parte subjetiva de cada sistema nervoso, como é das plantinhas, há plantinhas que precisam mais de água do que outras, não é? Uhum. Portanto, não queremos aqui culpar a mãe de tudo e mais alguma coisa, são dinâmicas que se criam.
E, portanto, se o outro ser humano com quem eu estou em relação e do qual eu sou dependente não está disponível como eu preciso para mim, o meu sistema vai se habituando a isso. E, portanto, em adultos, quer dizer, agora passando da fase da infância, da adolescência, blá blá blá, porque isto vem e vai-se espelhar ao longo da nossa vida em várias relações. Mas ainda que há a questão que eu penso que era do nosso ouvinte, de sermos já adultos e nos apaixonarmos por pessoas indisponíveis, tem muito a ver com isto, tem a ver com o meu sistema nervoso vibra e sente-se vivo e vem a pica, estás a ver? Numa relação onde a outra pessoa vem repetir o padrão que eu aprendi desde sempre, que é Então é rejeição. que ela, a outra pessoa está, mas não está disponível, não é? Agora, o facto do meu sistema nervoso vibrar, porque me é familiar, vibrar no sentido de eu me apaixonar, de eu sentir, não é? Precisamos ter cuidado, porque até há aqui várias frases, pá, que são lindíssimas, mas que eu não consigo reproduzir, mas é algo do tipo, quando sentes borboletas na barriga, cuidado se isso não é amor, isso são as tuas feridas a falar, por exemplo, algo assim do género, estás a ver? Porque é o estado de paixão e Ou quando então nos podem ser apaixonamos. gases, não é? Não, também podem, mas pronto. Mas pode haver quem lhe dê para isso, não é? Vai, está tudo, há tudo. Mas o estado e, O grau de ativação, de exato, excitação tu até do me organismo. desorganizas, Rui. Mas O eu estado continuo a organizar. Lá está, fisiológico, essa é a vantagem de ser caótico, é conseguir organizar na desorganização. exato. Mas é isso, o estado de ativação do organismo é muito semelhante uma coisa e a outra. Sim, o nosso estado fisiológico ativa perante aquilo que nos é familiar. Portanto, o estado fisiológico do enamoramento, da paixão, é algo das feridas que está ativado, não é? Agora, mais uma vez, como é que a gente muda isto? Porque apaixonar-nos por pessoas indisponíveis é uma chatice, não é? Se há uma parte de nós que quer uma relação estável e duradoura, onde haja um percurso de compromisso, quer dizer, não dá com pessoas É, a minha indisponíveis. relação com a Dua Lipa é essa, é essa. Isso eu percebo, eu já sei, Rui, eu sei dessa tua paixão. Ela vem reativar em muitas feridas tuas, Ela, pronto, não é o sei. que é. E as relações amorosas são um excelente, lá está, laboratório também de matéria-prima para nós conhecermos aqui as É que ela nossas canta para feridas. mim, mas fica por aí, Exato, não, pronto, não não passa comunica disso. mais, Não passa. Ela nem o teu nome sabe, provavelmente, nem. provavelmente. E se calhar nem eu conseguia dizer como deve ser. Exato, Por isso, exatamente. vamos manter a relação assim. Exato, vamos manter a relação assim e olha, e a brincar, mas as paixões platónicas, eu tive muitas, tive algumas. Uma enciclopédia delas. Epá, tive uma que durou, meu Deus, a minha adolescência toda, a minha Nossa Senhora, aquilo Mas a foi. pessoa era, ou seja, a pessoa era, tu tinhas contacto com a pessoa ou era assim tipo Dua Lipa que eu só Não, vi não, 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 no Nós eu Alive? conhecia a pessoa e a pessoa Ah, eu conhecia-me a mim. também Sim, tive sim, sim, essa. sim, Também sim, tive sim, essa. conhecíamos muito bem. Foi para aí quê? Nono, décimo, décimo primeiro para aí. Foi no Sim. pai que tem 3 anos. Pronto, a minha foram 9, portanto estás Aí, a ver. ganhaste, Exato, ganhaste. eu acho que, não sei, ainda não conheci ninguém que tenha batido este recorde. Foi dos 9 aos 18. Era uma paixão louca que eu tinha, meu Deus, mas era tudo Bem, platónico. E efetivamente, quem tem tendências para paixões platónicas, quem é? É pessoas que têm somos tendências. nós. Não, pessoas, exato, mas que lá está, cujas primeiros amores da nossa vida também foram um bocadinho platónicos, também foram com. Podiam lá Uma estar. idealização. Sim, podiam lá estar fisicamente, e no meu caso estiveram, mas emocionalmente eu não conseguia chegar àquelas pessoas, não é? Ou elas não chegavam a mim, e, portanto, isto cria a familiaridade, que é uma relação é isto. Sim, Então, lá está, primeiro ganharmos consciência que uma relação não é isto. Isto não é o saudável numa relação. E há um motivo pelo qual nos apaixonamos por pessoas indisponíveis, não é? E pessoas indisponíveis não têm que ser casadas. Podem ser, como também foi o meu caso, apaixonada por pessoas que vivem no estrangeiro, noutro país,
ou emocionalmente indisponíveis, que não queriam compromisso, queriam era curtir a vida e esses eternos Eu Peter Pans sinto que da a relação vida. com a Du é um bocado essa. Ela quer curtir a vida. Exato. E tu queres uma cena mais de compromisso Não, é e isso, é pronto. isso. Ela quer Isso é é difícil. cantigas e cantorias. Portanto, como é que nós fazemos a mudança? Aí é que está, estás Não a ver? sei. E é muito Mude-me para a interessante. Inglaterra, é isso que estás a sugerir? Pode ser, mas depois o problema é que já aconteceu, por acaso acho que não aconteceu comigo, mas eu já vi casos em que pá, podem estar imenso tempo apaixonados por esta pessoa indisponível, mas quando ela se torna disponível, perdemos o Perde o interesse. interesse? Sim, também. Já me aconteceu. Perde o interesse porquê? Porque lá está, quando ela passa a ser disponível, o meu sistema interno não aguenta tanta É presença, demais. não aguenta tanta disponibilidade. Eu não aguento que queiram saber de mim, Como é queiram que é estar comigo. possível a indisponível ficar disponível, não é? O sistema tipo fica baralhado. Não, e o sistema nervoso não reage bem, não aguenta, estás a ver? Então, isto são reações fisiológicas que nós não conseguimos controlar. Não basta ter consciência e pensar, não, agora eu quero um homem disponível, eu quero uma mulher disponível, tem que ser alguém disponível. Mas o coração não vibra. E, portanto, se o coração não vibra, como é que nós nos vamos relacionar com alguém disponível? Estás a ver? Portanto, o percurso terapêutico, neste caso, lá está, tem que ser muito como uma pessoa que tem a ferida da rejeição, aquilo que mais teme e aquilo que mais quer também, o que mais teme e o que mais deseja nas feridas estão sempre de par e passo, é a proximidade. É a proximidade de outro ser humano em conexão, em que eu te vejo, em que eu estou aqui com empatia, com compaixão, em que eu aceito tal como tu és. Portanto, toda a postura do terapeuta e tudo o que acontece no setting terapêutico tem que ir neste sentido, mas tem que ir em doses homeopáticas, porque a malta com a ferida da rejeição dá de frosques a 7 pés, que é um instantinho. São aquelas pessoas que cortam. Acabou. Isto já foi demais Desaparecem. para mim. O famoso Desaparecem. ghosting. Desaparecem completamente. Uhum. Desaparecem completamente. Aliás, já me aconteceu, como acho que terá acontecido a qualquer terapeuta, não é? É angustiante no sentido que as pessoas não fazem ideia. Eu, pelo menos, não é? Fico com as pessoas aqui no meu coração e não vou atrás delas, mas pergunto-me o que é que poderá ter acontecido, não é? E caramba, como é que esta pessoa está? E volta e meia, não é? Passa aqui pelo meu campo, como é que esta pessoa está, mas pode ter sido isso, que é algo que eu terei feito, dito, que foi naquela dose um bocadinho a mais e que a pessoa, se não tem consciência, corta e desaparece e nunca mais volta. Nunca mais Pois eu volta. estou-me a lembrar de um caso não há assim tanto tempo em que aconteceu precisamente isso, que foi, houve as duas últimas sessões que tivemos, aquilo começou para ali a coisa a mexer. Pois, E há uma que eu ouvi mesmo a pessoa, percebeu-se que esta pessoa está a fugir, não tarda. Ou seja, eu fui retirando, mas o sistema já estava desequilibrado e pois, depois pois, ainda se pois, marcou pois. uma sessão que foi desmarcada e nunca mais houve. Sim, sim. Olha, eu tenho o caso de uma pessoa que faltou a uma sessão e bloqueou-me. Eu nem conseguia contactá-la. Eu não Pois, faço ideia. Ou pois, seja, não chegou tão longe. Rui, eu acho, mas não sei, porque não me foi dada a oportunidade de saber também. Sim, Que sim. não tenha feito nada de ofensivo, sabes, que às vezes há situações que pronto, eu nunca fui para um lugar assim, mas pô, sei lá, somos Estás para aí humanos. a chorar, é? Exato, pá, não faço ideia o que é que ainda não consigo saber, não é? E pronto, e tenho que viver com isso e está tudo bem. Uhum. Mas, por exemplo, já há outra pessoa muito recentemente que lá está, o seu nível de consciência permitiu chegar à sessão e dizer, Rossana, eu tenho uma coisa para te dizer e é mesmo importante que eu te diga, porque senão eu não vou sair do mesmo sítio. E vai-me acontecer aquilo que aconteceu com o terapeuta anterior e, portanto, eu aqui quero fazer diferente. A partir deste momento, o setting terapêutico passa a ser um laboratório, um local de experiência, que é aquela pessoa, primeiro, conseguiu ganhar consciência de uma dinâmica que para ela
estava cega, porque nós somos cegos nas nossas dinâmicas, não é? E segundo, usou a sessão terapêutica e a relação comigo para se expor, para se mostrar, para partilhar uma dificuldade que ela estava a ter na relação. E isto é aquilo que faz a diferença. Então, é muito importante que o psicoterapeuta possa ser a pessoa de referência que ofereça segurança para a pessoa experimentar coisas diferentes, para depois lá fora isto também ser possível, não é? Uhum. Portanto, à medida que uma pessoa que tem esta ferida da rejeição muito ativa se permite trabalhar com o terapeuta a proximidade, a confiança, a conexão, depois, lá está, as relações cá fora também vão mudando, não é? Porque, por exemplo, aqueles amigos que nunca ligam nenhuma deixam de fazer sentido, mas era esses amigos que não ligavam nenhuma com os quais esta pessoa encaixava bem, porque a ferida da rejeição ou as nossas feridas não se encaixam só nas relações amorosas, encaixam-se também nos nossos amigos, nos padrões de profissionais, com colegas, não é? Então, portanto, começar a perceber estas diferenças e tomar consciência disto é super importante. Sim, sem dúvida. Mas lá está, voltando quase ao início, às vezes é tão difícil perceber que as coisas estão a mudar e que Ah, precisam não de é? mudar. Neste caso é que Sem precisam de dúvida, mudar. sem dúvida. Há um desconforto, mas não há às vezes muito essa disponibilidade de ver, ok, o mundo está a mudar, as coisas não. Porque nós temos essa tendência de usar aqueles termos como o sempre, o nunca, e identificamos às vezes certas situações que é exatamente igual à outra. E quando nós começamos a desmanchar, há diferenças, mas se nós usarmos o filtro de esta pessoa é igual à outra ou esta situação é exatamente igual à outra, os nossos padrões vão se repetir porque identificamos como, ok, eu tenho que me comportar assim porque isto é exatamente igual. Sem dúvida. Aliás, eu até fico espantada, como é que nós não nos perguntamos, tipo: "Mas serei eu?" Porque é que nós atraímos sempre o mesmo tipo de pessoas, sempre o mesmo tipo de situações, sempre o mesmo tipo de desafio, não é? Vamos passar a vida a culpar o mundo e os outros, são sempre os outros que estão todos mal. A famosa expressão, só a mim é que isto me Exato, acontece, só a mim é que isto não acontece, não ou é? é a mim sempre que isto acontece. Exato. Então e vai continuar a acontecer, Pois bem. e cada vez pior, porque a vida tem aqui a sua inteligência e vai apertando cada vez mais connosco, não é? Até nós nos abrirmos às aprendizagens que viemos cá fazer, eu pelo menos acredito nisso, não é? E não é fácil, não é nada fácil, e pode levar mais tempo do que aquilo que nós queríamos, lá está. Mas ao mesmo tempo, o que é que são 5 anos, sei lá, no arco da vida toda, de 80, não é? Não sei, E, acho e, e é muito este, eu ainda por acaso ontem estava a dar aulas e estava a falar no meu percurso, né? Andei a fazer outras coisas e depois quando olhei para a possibilidade de tirar a psicologia pensei, epá, são 3 anos de licenciatura, 2 anos de mestrado, mais um ano de estágio profissional. Ou pois. seja, foram 6 anos, mas é o que tu dizes, no universo de 70 ou de 80, O que é que são será 6 que anos? é assim tanto tempo que eu estou, entre aspas, a perder, ou que o que é que vai acontecer nesses anos, que uso melhor é que eu poderei dar a esses anos, não é? E é isto, é nós olharmos para as coisas como, de que forma é que este tempo é bem utilizado, não é? Se eu sinto que estou a fazer ligeiras alterações na minha vida, que me estão a aproximar daquela vida que eu quero. E demora 3 anos, demora 4 anos, demora 5 anos. A questão Sim, é o fim desse processo, o que é que me traz? claro, e também termos prazer no próprio processo, porque se nós vivermos muito focados no resultado, pá, o processo pode ser uma angústia e aí é que não saímos mesmo do mesmo sítio, não é? Portanto, eu tenho feito esta aprendizagem que também reconheço que é dificílima, que é entrarmos nos processos sem sabermos quanto tempo é que vai demorar, sem sabermos que resultado é que isto vai dar, porque um processo terapêutico é como uma relação amorosa. Então a gente vai entrar numa relação amorosa já a pensar: ora bem, isto vai durar 3 anos, portanto o resultado daqui vai ser isto, eu vou querer fazer isto. A mim não me faz sentido ter este tipo de atitude
não é? Que é tipo, Ok, se ao eu fim estou. de um ano começamos a pensar em engravidar, Exato! E depois comprar casa e depois, não sei, depois há o o divórcio. cão, quando é que é o cão? Exato, mas ao fim dos 5 anos ou 10 anos vamos ter o divórcio e, portanto, o melhor é não fazer já contas, não sei o quê, ou fazer contas. Depois do divórcio vou andar ali um bocadinho a experimentar relações, depois durante 2 anos experimento novas relações, depois volto a encontrar uma pessoa, depois volto a casar, Exato. não é? Portanto, o processo terapêutico, para Se mim, quiser escrevam novelas, eu acho que pode ser por aí. o processo terapêutico é igual, que é uma relação de amor connosco próprios, é uma relação de intimidade com outro ser humano, não é? Com um terapeuta que às vezes é a única pessoa que sabe coisas que mais ninguém sabe sobre aquela pessoa. Portanto, é uma relação de conexão que não faz sentido estarmos a pensar quando é que vai acabar e quanto tempo é que dura, não é? Porque então já não estamos entregues ao processo. Agora, eu entendo que isto traz investimentos, também financeiros, acho que é importante também contemplarmos isso. Sendo que há aqui várias questões também, e eu percebo infelizmente, a psicoterapia não é para todos os bolsos, não é para toda a gente, infelizmente, porque acho que todos nós precisaremos de fazer psicoterapia, mas tal como não é o ginásio, tal como não é massagens, tal como não é muita coisa, não é? Há pessoas que vivem para comprar comida e pagar uma casa. E portanto, o nosso autocuidado e o nosso crescimento, infelizmente ou não, olha, a sociedade onde vivemos exige que criemos prioridades e se calhar há pessoas que preferem investir em jantares semanais ou férias, não sei onde, com amigos, em vez da terapia. Há pessoas que priorizam a psicoterapia ou priorizam o ginásio. Enfim, cada um tem as suas prioridades. Agora, eu acho é que é mesmo importante nós percebermos ou definirmos quais é que são as nossas prioridades. Ou a saúde física, por exemplo, não é? Que é, há médicos, e pronto, agora estou um bocadinho nesse processo, que é ir a um médico que eu sei que é caro, mas volta ao mesmo. No arco de tudo aquilo onde eu já investi na minha saúde, será que não vale a pena investir num médico a sério e saber que tem um tratamento ou que tem um. Estás a ver? Ou seja, andamos O aqui às. Dr. Google não é médico. Não, e andamos aos bocadinhos que ai vou a este e depois vou àquele e depois vou àquele e depois quer dizer, e às tantas já gastámos um dinheirão em coisinhas, estás a ver? Em bocadinhos e depois não resultam, não é? Agora, eu acho que é importante isto, que é quando é definirmos, e eu sei que às vezes temos que experimentar várias coisas para perceber o que é bom para nós, porque o que funciona Uhum. para um pode não funcionar para o outro, mas no meu sentir, pá, não há nada mais importante para a minha vida do que a minha saúde física e mental, porque o resto não funciona, não é? Então, se eu precisar de investir 1000 euros, 2000 euros, se eu tiver, como é óbvio, nem toda a gente tem, lá está, mas Uhum. tendo, Uhum. se eu precisar de investir isso na minha vida, o que é que são 1000 euros, se calhar, à luz, não é? Não é de tanto, mas daquilo que nós ganhamos, Sim, percebes? eu agora estava a ouvir, estava a pensar, será que eu vou poder usufruir, por exemplo, de umas férias no estrangeiro se a minha saúde mental estiver em causa ou a minha saúde física estiver em causa? A Claro. questão é, eu até dava jeito de vez em quando fazer aqui umas massagens às costas, epá, mas eu estou a poupar para ir para a viagem, mas vou para a viagem todo torto. A questão é essa. O que é que eu estou a não usufruir por poupar, entre aspas, algum desse investimento? Não é? Pois. E depois também acho que é importante as pessoas perceberem que, no nosso caso, o nosso isto é mesmo difícil é que é difícil quantificar o valor da nossa hora, da nossa presença para aquela pessoa. Porque nós não temos um trabalho de 8 horas por dia ou 10 horas por dia em que estamos ali todas as horas com um cliente a marchar. Aquilo não é um trabalho que permite isso. Para, pelo menos para mim, para eu conseguir oferecer presença de qualidade 100% para aquela pessoa na hora que ela está comigo, aquilo vale mais do que aquela hora em si, ou seja, eu tenho o telefone desligado, eu não estou disponível para mais ninguém, eu estou envolvida com aquela pessoa
eu lembro-me, eu acompanho a história daquela pessoa, os terapeutas, não é? Que é, como tu dizias há pouco, depois de 1 ano, 2 anos, nós temos a pessoa dentro de nós e lembramos-nos do que é que, de quem era aquela pessoa no anos antes e como, ou seja, dar este acompanhamento não corresponde a 1 horinha da minha vida ali só, assim, como quem está ao computador, não desvalorizando as outras profissões, como é óbvio, mas eu também faço atividades no computador que, pá, quer dizer, fazer faturas, eu às vezes levo 1 hora a fazer recibos e faturas, não tem comparação, não é? Posso estar a ouvir música, posso estar ao telefone com alguém, posso estar a fazer outras coisas, quer dizer, portanto, eu percebo quando as pessoas dizem que a terapia é cara, mas é cara relativamente a quê? Também, não é? Onde é que tu queres investir o Depende do teu... valor que tu atribuis ao teu bem-estar. Pois, percebes? Percebo. Então, olha, já aqui estamos há Enfim. uma data de tempo. Eu contigo É. passo, isto passa, não dou conta, se não és tu a pôr aqui um fim, Pois, eu tenho a cena das horas e ainda bem. sou assim. Então, o que é que queres saber? Não, o que eu quero saber é se tu estás aí sempre a fazer Olha, aperitivos nos teus cursos e não então, no sei o mês de quê. julho vou fazer um webinar sobre o sistema nervoso. Vai ser segunda-feira, que eu não sei se é 14 ou 16, é capaz de ser 14. Então vamos fazer aqui as contas. Dia 5 é um sábado. Dia 12 é um sábado. Então é Dia 14. 14 é uma 14 de segunda. julho vou fazer um webinar Então é sobre o o dia sistema da nervoso. independência da francesa, da É. Bastille, é o 14 de julho. É 14 de julho. E pronto, escrevam-nos e digam-nos cenas e deem feedback e sugiram temas. E sim, e livros para a Rossana ler. Exato. Opa, não preciso, tenho aqui tantos ainda. Então, o nosso e-mail, podcast@rossana-apoloni.pt. Pumba. E É está isso. feito. Então, olha, boas Olha, férias. e deem muitos mergulhos, quem estiver na praia e essas Exatamente. Quem andar por coisas. aí, Rui, muitos mergulhos para ti, boas férias para ti. Cuidem dos vossos coraçõezinhos Exato. com os pés ao sol. Exato. Boa. Acho que é uma boa. Então vá. Então vá, beijinhos, até à Beijinhos, próxima. Tchau, tchau. beijinhos.